Ei, você é fã de Miuras? Então não se esqueça de seguir a gente no canal para descobrir todos os detalhes dessa lenda sobre rodas. Aperta o like, ativa o sininho e vem com a gente nessa jornada. Você sabia que o Brasil, mesmo com todas as dificuldades do seu mercado automotivo, conseguiu produzir um supercarro capaz de competir com os melhores carros importados da época? Esse carro é o Miura X11, fabricado em Porto Alegre pela empresa Besson e Gobi. O Miura X11 não era apenas um carro esportivo. Ele era um marco tecnológico, com inovações que hoje são comuns, mas que no início dos anos 90 eram verdadeiras revoluções. Freios ABS, piloto automático, computador de bordo que falava com o motorista, amortecedores eletrônicos. Tudo isso num carro brasileiro, feito por brasileiros, para brasileiros. Neste vídeo vamos mergulhar na história desse projeto ambicioso, contar como ele nasceu, cresceu e enfrentou os desafios de um mercado nacional e global, até o impacto devastador do Plano Collor. Prepare-se para conhecer o Miura X11, um ícone que marcou a indústria automotiva nacional e que até hoje é lembrado com orgulho por colecionadores e entusiastas. A história do Miura começa muito antes de seu lançamento. Lá atrás, na década de 1960, quando dois visionários, Aldo Besson e Itelmar Gobi, fundaram uma pequena empresa em Porto Alegre, a Aldo Autocapas, especializada em estofamentos automotivos. Naquele período, o Brasil tinha um mercado automobilístico fechado para importados, o que incentivava a criação de veículos nacionais, embora as condições fossem muito difíceis para pequenas empresas. Aldo e Itelmar tinham um sonho: criar carros que não fossem apenas populares, mas carros de alta tecnologia, design avançado e qualidade internacional. Nos anos 70, com o aumento da proteção ao mercado nacional, eles começaram a investir pesado em inovação e design, criando a Besson e Gobi e dando origem à marca Miura, inspirada na lendária raça de touros espanhóis, símbolo de força, poder e resistência. Características que eles queriam ver nos seus carros. Era um momento de ousadia e esperança. A indústria automobilística brasileira estava crescendo, e a Miura prometia ser uma marca que uniria tecnologia e elegância. Durante as décadas de 70 e 80, a Besson e Gobi desenvolveram uma linha de carros que, embora pouco conhecidos do grande público, eram muito valorizados entre os amantes de carros exclusivos e fora de série. Modelos como o Miura Sport, Targa, X8 e Top Sport já demonstravam a ambição da empresa em entregar não só um veículo, mas uma experiência única. Cada modelo trazia inovações em design, conforto e desempenho, sempre buscando oferecer um diferencial frente aos carros populares que dominavam o mercado brasileiro. Mesmo com recursos limitados e dificuldades na cadeia produtiva, a empresa conseguiu avançar tecnologicamente e conquistar uma pequena fatia do mercado nacional de carros fora de série. Um nicho difícil, mas cheio de paixão e inovação. Foi com essa bagagem que a Besson e Gobi se prepararam para o lançamento do ano 90, o Miura X11, que representava o ápice de todo esse esforço. Em 1990, o Miura X11 foi finalmente lançado no mercado brasileiro e deixando muitos especialistas impressionados. Ele tinha um motor Volkswagen AP 2000 IUI com injeção eletrônica Bosch LI G-Tronic, um sistema avançado para a época, capaz de entregar 125 cavalos de potência, garantindo desempenho esportivo e eficiência. O carro trazia freios ABS da Varga, uma tecnologia praticamente inédita em veículos nacionais, garantindo mais segurança e controle ao motorista em frenagens de emergência. Outro destaque eram os amortecedores eletrônicos da Cofap, que ajustavam automaticamente a suspensão para garantir conforto e estabilidade, uma inovação raríssima em carros fora de série no Brasil. Além disso, o Miura X11
Tinha piloto automático que podia ser acionado diretamente pelo câmbio, algo que até hoje poucos carros nacionais oferecem. Um computador de bordo com voz sintetizada dava informações importantes ao motorista, alertando para possíveis falhas e auxiliando na condução. Algo futurista para o Brasil daquele momento. Não parava por aí. O carro tinha bancos elétricos, direção hidráulica, retrovisores com ajustes fotoelétricos, que para os padrões de 1990 era um verdadeiro luxo. Os faróis escamoteáveis completavam o visual esportivo e moderno, fazendo do Miura X11 um carro à frente do seu tempo, fruto da paixão e do talento brasileiros. Um dos traços mais marcantes do Miura X11 era seu aerofólio traseiro, o maior já visto em qualquer Miura. Imponente e estilizado, ele dava ao carro uma presença agressiva e inconfundível. Mais do que estética, ajudava na estabilidade em alta velocidade. Mas, acima de tudo, era um símbolo. O Miura X11 não queria passar despercebido. Ele queria ser lembrado. E logo o X11 ganhou as páginas dos principais jornais da época. O Miura foi lançado como a evolução do X8, destacando-se como um dos carros mais sofisticados já produzidos no Brasil. Com injeção eletrônica, suspensão inteligente e freios ABS, ele trouxe tecnologias raras para um veículo fora de série nacional. Em 1990, seu preço chegava aos $50 mil, algo em torno de 7,5 milhões de cruzeiros da época. Era um carro exclusivo, feito para poucos, mas que marcou a história da indústria automotiva brasileira. O Miura X11 nasceu com a proposta de ser uma evolução do X8. Para o seu desenvolvimento, foi utilizada a mesma plataforma do X8. A ideia original era criar uma versão mais esportiva, agressiva e leve, sem couro no interior, sem ar-condicionado e sem acessórios, focando no desempenho e na esportividade. No entanto, assim como aconteceu com o Miura Cabrio, a ideia não se concretizou. O público que procurava um Miura queria luxo, requinte e todos os opcionais disponíveis. Com isso, o X11 acabou sendo lançado já completo, seguindo o padrão dos demais modelos da marca. Inicialmente, o nome do carro seria X8/11. Inclusive, chegaram a ser produzidos emblemas com essa nomenclatura. Mas, no fim, ele foi batizado apenas como X11. Curiosamente, a sua plaqueta de identificação manteve o nome original, X8. Mas nem tudo eram alegrias para o Miura X11 e a indústria nacional naquele momento. Em 1990, com a chegada do presidente Fernando Collor de Mello, o Brasil enfrentou uma das crises econômicas mais severas da sua história recente. O Plano Collor trouxe medidas drásticas para controlar a hiperinflação, bloqueando as contas de poupança e investimentos da população, gerando um choque econômico e uma enorme perda de confiança. Além da crise, Collor fez declarações públicas que abalaram profundamente o mercado automobilístico nacional, chamando os carros brasileiros de carroças, um termo que ofendeu e desmotivou muitos fabricantes e consumidores. Em meio a toda a crise que se instalava no Brasil com o Plano Collor, ao mesmo tempo, o governo abriu o mercado para carros importados, facilitando financiamentos e a entrada de modelos que até então eram inacessíveis para a maioria da população. Esse movimento trouxe concorrentes poderosos que competiam diretamente com o Miura X11, como o Camaro, Mustang, BMW, Mercedes-Benz, Porsche e o Mitsubishi Eclipse. Sabendo das dificuldades impostas pela abertura do mercado e pela falta de incentivos para os fabricantes nacionais,
Os responsáveis pela Besson e Gobi decidiram agir diretamente no coração do poder. Eles enviaram um Miura ao presidente Fernando Collor, na esperança de que ele reconhecesse o valor da indústria nacional e oferecesse incentivos para que a fábrica pudesse sobreviver diante da avalanche de carros importados. Mas, infelizmente, o presidente nunca deu a mínima atenção ao pedido. O Miura permaneceu esquecido, enquanto as políticas do governo continuaram a favorecer os importados e a desvalorizar os carros nacionais, rotulados de carroças. Esse gesto, que poderia ter sido um sinal de esperança, tornou-se um símbolo da falta de apoio e do abandono que muitas iniciativas brasileiras enfrentaram naquela época. O sonho da Miura, que já brilhava forte, começava a apagar-se lentamente. Em meio a esse cenário de crise, competição desleal e desvalorização da indústria nacional, a Miura não conseguiu se sustentar financeiramente. Em 1993, a fábrica encerrou a fabricação dos Miuras, deixando o Miura X11 como uma lenda incompleta e poucas unidades produzidas. O encerramento da produção do Miura representou o fim de uma era para a indústria automobilística nacional de carros fora de série. Foi o símbolo de como políticas econômicas, falta de apoio governamental e a competição internacional podem destruir sonhos e iniciativas nacionais, mesmo as mais inovadoras e apaixonadas. Foi lutado, muito lutado, até que abriu a importação. De 30 carros que se vendia ao mês, no mínimo, passou-se a vender 7, 8. E um lado é uma alegria posar com vocês com uma foto, contar para vocês a minha história e como foi que eu cheguei lá. É uma tristeza também, porque eu perdi aquilo que eu mais gostava, era de fazer o carro. E quando perdi o carro, perdi um pedaço